Olá, paz do Senhor, eu sou o pastor J.C. Silva, conectado na lição A Importância do Companheirismo. Se ainda não se inscreveu, se inscreva no canal, acione aí o sininho para receber as notificações sempre que houver uma nova postagem. Deixe seu feedback com seu like, seus comentários, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e vamos juntos abençoar outras pessoas. Diga de qual cidade você está conectado na lição. O versículo do dia é Gênesis capítulo 2, versículo 18, que diz: E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. Na verdade aplicada, o comentarista da lição, pastor César Rosa, ele alerta que os relacionamentos são vitais para o desenvolvimento de nossa existência. O texto de referência está em Eclesiastes número 4, versos 9 a 12. Nesse texto, Salomão ele ressalta a importância de se ter relacionamentos saudáveis e sustentáveis. Dentro do projeto original de Deus para o ser humano, o companheirismo tem um destaque especial, pois de uma forma muito clara e objetiva, o próprio Deus, em sua perfeição absoluta, foi quem disse que não era bom que o homem estivesse só. Apesar de muitas vezes Deus colocar na vida do ser humano outras pessoas para lhe ajudar e lhe ser por companheiro ou companheira, o grande detalhe é que no dia a dia, quem escolhe seus amigos e companheiros é a própria pessoa. Até mesmo aqueles que Deus levanta para ajudar, a pessoa tem a liberdade de aceitar ou não a escolha divina, aceitá-los ou não como companheiros e como companheiras. Portanto, a reflexão de hoje vai te ajudar a filtrar suas amizades e a selecionar melhor seus companheiros, suas companheiras, pois, dependendo das escolhas pessoais, a pessoa pode se fortalecer, aumentar as probabilidades de grandes conquistas, de sobreviver às adversidades, ou então reduzir ou até eliminar essas possibilidades, essas chances, tendo em vista aí não filtrar suas amizades e selecionar mal seus companheiros e suas companheiras. Quem escolhe mal seus companheiros, suas companheiras, é porque desvaloriza a importância dessa característica em uma pessoa e, infelizmente, corre o grande risco de completar seus dias de vida vivendo sozinho. Pessoas leais, tementes a Deus à volta de outras pessoas, promovem segurança e tornam a pessoa ainda mais forte, pois lhe agrega valores morais e éticos, somando forças para a pessoa ganhar resiliência e para que os desafios da vida sejam plenamente superados. Portanto, cada pessoa deve estar atenta quanto à formação de parcerias, quanto à captação de aliados, para poder ver suas escolhas revertidas em bênçãos, para que haja crescimento e a própria pessoa se transforme em um leal ajudador ou uma leal ajudadora de outras pessoas para compartilhar seu companheirismo. Leais companheiros, tementes a Deus, sempre agem incentivando uns aos outros, tanto no sentido de avançar para superar grandes dificuldades, grandes desafios, quanto de recuar em determinadas situações que possa comprometer a comunhão da pessoa com Deus, a ética, a moral, ferir a santidade de Deus e expor a pessoa a situações constrangedoras. Salomão ele chega a afirmar que o homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado que um irmão. Isso porque a amizade se transformou em companheirismo e ocorreu o que está em Isaías capítulo 41, versículo 6. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te. A Escritura Sagrada sempre incentiva o ser humano a ter parceiros leais por meio aí de relatos como os de Moisés e os líderes que o auxiliaram na condução do povo hebreu que saiu do cativeiro egípcio para a terra prometida. Davi e Jonatas, cuja lealdade resultou tanto na preservação da vida de Davi, quanto na disposição de proteger e honrar os descendentes de Jonatas após a sua morte. Paulo e Silas, eles foram grandes companheiros nas viagens missionárias. Paulo e João Marcos, reconhecido por Paulo como muito útil em seu ministério. Em contrapartida, as Escrituras advertem com os exemplos destes mesmos personagens que tiveram problemas em suas missões por escolhas equivocadas de pessoas para lhes serem companheiras. Houveram pessoas que se infiltraram no círculo íntimo para minar, para descobrir os pontos fracos e ser útil ao inimigo da alma humana e da obra de Deus. O próprio Cristo, mesmo vivendo como um ser humano comum, cheio do Espírito Santo de Deus, selecionou 12 pessoas, 12 companheiros para estarem com ele, mais próximos no cumprimento da missão, e um o traiu.
E no percurso, quando Jesus carregava a cruz rumo ao Gólgota, Simão, natural da cidade de Cirene, uma antiga colônia grega e atual território da Líbia, o serviu de companheiro, ajudando-o a carregar a cruz. Procure companheiros sábios, tementes a Deus, como instrui Salomão em Provérbios número 13, verso 20, que diz: Anda com os sábios, e serás sábio, mas o companheiro dos tolos será afligido. Um belo exemplo é o de Elias e Eliseu. Certa vez disse Elias a Eliseu: Fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Porém Eliseu disse: Vive o Senhor, e vive a tua alma, que te não deixarei. E isso ocorreu por várias vezes nesse percurso que antecedeu a trasladação do profeta Elias. Após o profeta Elias ser trasladado ao céu, Deus honrou Eliseu por seu companheirismo a Elias e o fez profeta em seu lugar. Dias depois, um servo do rei Josafá reconheceu diante do rei que Eliseu era tão companheiro de Elias que até o auxiliava a lavar as mãos. Pessoas divergentes não servem para serem companheiras, a menos que a divergência seja para evitar que um companheiro deixe de viver em santidade, perca a sua comunhão com Deus e corra aí o risco de sofrer o dano da segunda morte, a eterna separação de Deus. Neste caso, precisa haver divergência para que a pessoa que esteja na direção errada, ela repense suas posições, repense suas decisões e retome a sua comunhão com Deus. Companheirismo gera cuidado mútuo, como observa Salomão ao dizer que se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Muitas vezes o cuidado mútuo obriga um companheiro a advertir e a corrigir o outro, como orientou Jesus dizendo: Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste a teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera-o como um gentil e publicano. Dentro do contexto espiritual, um gentil ou publicano, volto a frisar, no mundo espiritual, simboliza uma pessoa ímpia, não temente a Deus. Tanto nas atividades do dia a dia, quanto na jornada espiritual, pode haver tropeções e quedas, pode haver ataques e emboscadas do inimigo, pode haver descuidos que geram riscos iminentes de morte física ou também até mesmo de morte espiritual. Nestes momentos, leais companheiros tementes a Deus fazem a diferença positiva, ajudam a cumprir metas, a atravessar desertos, a superar as situações aflitivas da vida, a recobrar o ânimo, a vencer a solidão e o desespero e a vencer as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Quem dera que, assim como ocorreu com o profeta Elias, enquanto ele fugia da ímpia, da idólatra e da imoral Jezabel, por sua fidelidade a Deus, você tenha companheiros celestes lhe servindo. O pastor César Rosa, ele frisa em seus comentários que o cristão ele deve estar convicto de que, quando o companheirismo humano falhar ou não for o suficiente, o seu socorro virá do Senhor que fez os céus e a terra. De acordo com o que fala o pastor Tércio Gonçalves, geralmente é nos momentos de grandes adversidades que se descobre quem de fato são os companheiros leais, tementes a Deus, com quem a pessoa poderá contar para ajudá-la no que for preciso. O matrimônio é o mais profundo, o mais íntimo relacionamento que uma pessoa pode ter o privilégio de construir e desfrutar na vida. Não por acaso, Deus estabeleceu a família como sendo a célula capaz de manter uma sociedade saudável e sustentável, ao estabelecer o matrimônio como sendo o primeiro e, por isso, o mais importante relacionamento social da humanidade. O primeiro relacionamento do ser humano foi com Deus. Nesse nível de relacionamento, Deus foi sempre é o companheiro por excelência, presente em todos os momentos e capaz de condicionar a pessoa a superar quaisquer obstáculos, sejam eles quais forem. O segundo nível de relacionamento do ser humano é o relacionamento pessoal. Nesse nível de relacionamento, Adão, ele sozinho, colocou em prática e desenvolveu as habilidades naturais dadas por Deus a ele,
se estruturou e se consolidou como um bom administrador de si mesmo e de tudo ao seu redor. Nesse segundo nível de relacionamento, o relacionamento pessoal, é onde a pessoa ela aprende a lidar consigo mesma, aprende a superar seus medos e a se posicionar de forma proativa para cumprir a missão recebida de Deus, se expandir e também multiplicar. Se a pessoa ela não aprender a se relacionar bem consigo mesma, não buscar construir estrutura psicológica e estrutura espiritual sólida, essa pessoa vai ter problema nos demais níveis de relacionamentos. O terceiro nível de relacionamento é o matrimonial. Nesse nível de relacionamento, Eva se tornou a esposa de Adão, a sua mais íntima companheira, cúmplice de todos os seus projetos e ajudadora em suas realizações. O quarto nível de relacionamento do ser humano é o relacionamento familiar com a chegada dos filhos. O terceiro e o quarto nível de relacionamentos, o matrimonial e o familiar, é que vão preparar o ser humano para todos os demais tipos de relacionamentos interpessoais com a sociedade em geral, como foi o caso de Adão e Eva com a multiplicação dos seus descendentes. É interessante observar esses níveis de relacionamentos, pois em cada nível pode ou não haver companheirismo. Mas caso os três primeiros níveis de relacionamento com Deus, consigo mesmo e o matrimonial forem desrespeitados, ou a pessoa não souber construir esses relacionamentos, essa pessoa ela terá problemas de sustentabilidade nos demais relacionamentos interpessoais com as outras pessoas e dificilmente terá condições de oferecer companheirismo a alguém e até mesmo de ter pessoas companheiras à sua volta. Como modelo padrão de relacionamento social, o matrimonial é uma bênção, pois é o que melhor oferece proteção e cuidado ao ser humano em todos os sentidos e áreas da vida. O padrão de proteção e cuidado a ser oferecido pelo esposo à esposa deve ser o mesmo dedicado por Cristo à igreja, como observa o apóstolo Paulo dizendo: Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Na medida em que esse padrão de relacionamento for mantido, em regra geral haverá reciprocidade e o marido será amado como a igreja é amada por Cristo e se sujeita a ele. Infelizmente, a paixão, o amor passional, que é possessivo, hedonista, intempestivo e circunstancial, tem levado as pessoas, ao se casarem, a passar a oprimir o cônjuge e a exigir o que ela não oferece. A orientação bíblica para o relacionamento matrimonial, que é a base para o relacionamento familiar e para o relacionamento interpessoal com a sociedade em geral, é o seguinte: igualmente vós, maridos, coabitai com ela com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, como sendo vós os seus coherdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis. O pastor César Rosa ele ressalta em seus comentários que no matrimônio é imprescindível que haja de forma mútua cumplicidade, reciprocidade, proteção, carinho, cuidado, amparo e companheirismo para que haja qualidade de vida e sustentabilidade nos projetos em execução. E a única forma de se conseguir essa façanha é o casal se fortalecer no Senhor. E o primeiro passo para uma pessoa se fortalecer no Senhor é manter intacta a sua comunhão com Deus e evitar a todo custo o rompimento do seu relacionamento com Deus. Em segundo lugar, cada pessoa deve procurar consolidar suas crenças funcionais com base no ensino bíblico dado por Jesus e internalizado pela pessoa para que ela possa aprender a lidar consigo mesmo, com Deus e com as demais pessoas, eliminando assim problemas psicológicos, surtos psicóticos, fobias e até doenças psicossomáticas que vão reduzir a qualidade de vida física, espiritual e também reduzir a qualidade dos relacionamentos. O terceiro passo para se fortalecer no Senhor é a pessoa cumprir o propósito para o qual o ser humano foi criado, se multiplicar por meio dos filhos que dão sequência ao legado familiar da pessoa. Eclesiastes, número 4, verso 12 diz: Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Quando uma pessoa ela se casa, ela se fortalece, pois tem um companheiro, uma companheira para ajudar na construção dos projetos da vida.
Quando a pessoa gera filhos, ela garante a sequência do seu legado, pois mesmo se ela vier a óbito, a história dessa pessoa não morrerá com ela. Para o comentarista pastor César Rosa, o cordão de 3 dobras também pode ser uma referência ao mentor espiritual na união conjugal, que pode ajudar com terapias, com orações, com aconselhamentos, na busca por solucionar possíveis crises conjugais. Isto porque as crises conjugais elas são inevitáveis, mas plenamente possíveis de serem superadas desde que o casal se mantenha na dependência de Deus, dispostos a se ajustarem dentro do padrão bíblico cristão. A orientação do apóstolo Paulo é: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Quanto ao companheirismo na liderança, é muito importante essa reflexão, pois só haverá de fato liderança se houver companheirismo entre quem lidera e quem é liderado. Se uma pessoa que for alçada a alguma liderança, ela se isolar de forma prepotente e desprezar seus aliados, sua liderança ela terá chegado ao fim de forma trágica. Davi foi um grande exemplo de líder, pois quando ele fugia do rei Saul, de um grupo de pessoas desprezadas e banidas da sociedade, Davi ele formou um poderoso exército de companheiros. Uma liderança companheira que consegue ver e realçar as qualidades de seus liderados, valoriza seus potenciais, os orienta e os assiste, sempre terá companheiros leais à sua volta. Outro detalhe importante quanto à questão do companheirismo é o ministério da intercessão. O ministério da intercessão é uma importante ferramenta a ser utilizada por pessoas que exercem liderança, seja em que área for. Por meio da intercessão, o líder ajuda seus liderados a superar obstáculos que estão além dos limites físicos e naturais, pois a oração intercessória move a mão de Deus em prol de quem estiver sendo aí apresentado diante dele. Como o maior líder da história humana e companheiro como sempre foi, Jesus ele proferiu uma profunda oração intercessória por seus discípulos, que está registrada em João capítulo 17, pois no campo humano o que precisava ser feito não era possível, mesmo porque Jesus fisicamente logo não estaria mais com eles. Apresentando a mesma ideia de Salomão sobre a importância de a pessoa não estar só, de a pessoa ter companheiros e companheiras à sua volta, Jesus rogou ao Pai dizendo: eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Não peço que os tire do mundo, mas que os livres do mal. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me destes, porque tu me has amado antes da criação do mundo. Jesus ele não se contentou em ter sido companheiro leal dos seus discípulos e receber deles o companheirismo. Jesus solicitou ao Pai que seus servos e suas servas na terra pudessem ter a companhia e o companheirismo divino até que ele concretizasse o seu desejo de tê-los com ele onde ele estiver. Ao enviar seus discípulos na missão de evangelizar as cidades e as aldeias em sua época, Jesus os enviou de 2 em 2 para que houvesse aí companheirismo e eles se sentissem fortes no cumprimento da missão que receberam. Moisés foi outro exemplo de líder fantástico. Companheiro leal, como sempre se comportou, mesmo o povo tendo prevaricado contra Deus e por isso seriam todos destruídos, Moisés ele se colocou diante de Deus e intercedeu por eles, dizendo: agora, pois, perdoa o seu pecado, senão risca-me, peço-te do teu livro que tens escrito. A maior demonstração de lealdade de Moisés nessa ocasião foi para com Deus, com quem ele mantinha intacto o seu primeiro nível de relacionamento, pois se Moisés ele concordasse que o povo fosse destruído e Deus fizesse dele, Moisés, Deus levantasse uma grande nação como Deus havia lhe prometido, Moisés estaria concordando que as nações elas zombassem do nome de Deus ao dizer que Deus teria tirado o povo do Egito e por não conseguir colocá-los na terra prometida, os teria matado no deserto.
Que Deus nos ajude a seguir o exemplo de companheirismo demonstrados por Jesus, Davi e também por Moisés. É de suma importância que cada pessoa aprenda a expressar o pronome pessoal nós, nos momentos de júbilos, pelos projetos desenvolvidos, pelas conquistas alcançadas, pelas situações de extremas aflições superadas, pois ninguém consegue as coisas de forma isolada. Sempre há e haverá personagens nos bastidores que não são vistos, mas são essenciais na consolidação de grandes façanhas. É a consciência da importância do companheirismo que faz com que a pessoa alcance os seus objetivos, cresça, se desenvolva e se torne destaque. O sucesso onde há companheirismo supera qualquer empreendimento pessoal. Na vida, ou a pessoa cai vencida pelo cansaço, pelo descuido, por estar só e não consegue se reerguer, ou então ela prevalece com a ajuda de companheiros e companheiras leais e tementes a Deus, como ocorreu com Moisés e seus companheiros Arão e Hu. A importância do companheirismo pode ser vista na atividade das formigas, cujo exemplo Salomão adverte que deve ser observado e também seguido. Se as formigas não existissem e não agissem com companheirismo, com corporativismo, com mutualidade e coragem, os ecossistemas deixariam de existir, como também muitas espécies de animais e micro-organismos não existiriam. Onde há unidade, companheirismo, corporativismo, coletividade, mutualidade e temor a Deus, as grandes conquistas ocorrem de forma natural. Meu desejo é que, com esta reflexão sobre a importância do companheirismo, você possa repensar seus conceitos sobre o relacionamento com Deus, consigo mesmo, com sua família e com as pessoas à sua volta. Entendo que essa é uma excelente oportunidade dada por Deus para que possamos reverter muitas coisas que estão na direção errada em nossa vida, dar uma guinada nela, despertar as competências pessoais, expandir o potencial humano, abrir os olhos para as qualidades extraordinárias das pessoas à nossa volta e ser feito por Deus mais do que vencedor, mais do que vencedora em Cristo Jesus. Aproveite o que Deus está te proporcionando no temor do Senhor. Por hoje nós ficamos por aqui. Até o próximo encontro, se Deus quiser. Prossiga na paz do Senhor.